Mais um Avel Experience começando e hoje o programa é dedicado aos gamers hardcore. Se liga aí. Fala galera, mais um Avel Experience começando e hoje dedicado completamente aos gamers hardcore e também às memórias HyperX Impact da Kingston. Por isso eu chamo aqui o Yuri Santos. Na verdade ele já tá aqui. Fala Yuri. Beleza, velho? Beleza. Especialista da Kingston pra explicar direitinho pra gente. Cara, primeiro de tudo, assim, obrigado por colar aqui com a gente. Cara, qual que me fala um pouquinho dessa parceria da Avel, uma marca brasileira de notebooks, com essa parceria com a Kingston. Bom, é super importante você ter uma memória de qualidade dentro de um computador, principalmente quando ele é gamer, né? Você precisa ter o desempenho, tudo isso aí. E a Kingston está aqui no Brasil, né? Não como fabricante, mas como uma empresa nacional, né? A gente tem a Kingston posicionada aqui. E isso traz toda uma parceria, né, com as empresas aqui do Brasil. A gente está aqui para prestar o serviço, para dar o suporte, para fazer toda a questão de garantia e evitar que qualquer um que tem um computador desse com o desempenho tenha qualquer tipo de problema com a memória ou qualquer componente Kingston HyperX dentro dele. Maravilhoso. Cara, me fala um pouquinho sobre a HyperX, então, Impact. Qual que é o grande diferencial para o alto desempenho dos notes, cara? Bom, a HyperX é a divisão de alta performance da Kingston, né? Então, é a marca que vai ter tudo que tem de melhor no mercado. Você colocando uma memória Impact no seu Note, realmente vai ter um impacto na experiência dos jogos. Tá aí o nome, tá aí o porquê do nome. Exatamente, né? O nome é por isso, é porque realmente causa um impacto. Os computadores, né, utilizam as placas de vídeo para processar os gráficos, mas mesmo uma placa de vídeo precisa ter uma memória que é onde vai as variáveis, onde vai calcular tudo, onde vai desenhar aquela beleza dos jogos de hoje. Se a memória não for rápida, você vai ter problemas nessa renderização, você não vai ter aquela experiência fluida, aquela fluidez, aquela experiência tranquila. E no notebook isso ainda é mais importante, porque apesar de vir alguma memória dedicada, você sempre compartilha um pouco da memória RAM. Se essa memória RAM não for rápida, o jogo não vai rodar rápido, vai ter queda de frames. Cara, e isso é o porquê de usar a HyperX Impact em vez da memória RAM normal, cara? Exatamente, porque dá toda a diferença, é o que vai fazer o computador rodar realmente um jogo, né? Não é aquela experiência, poxa, esse notebook, não, preciso daquela máquina. Não, você precisa de um notebook preparado para jogar, e isso se faz com HyperX. Prepara o notebook para um alto desempenho, né, cara? Eu vou agora para umas perguntas mais técnicas que muita gente quer saber e eu também quero saber, por exemplo, sobre a latência, cara. O que é a latência e o quanto ela influencia ali no alto desempenho, cara? Bom, a latência é o tempo de espera, né, que o processador tem ao enviar a informação para a memória. Então você manda um pulso, né, vai lá o pulso elétrico, chegou na memória, ela volta a resposta, eu quero uma informação de volta. Isso aí é a latência. Então quanto maior a latência, maior é o tempo de espera. Aí muita gente fala, mas agora os números são grandes, antigamente eu via números pequenos e tal. Porque antigamente não era o processador que mandava para a memória RAM a informação. Ele ia para a placa-mãe o chipset passava para a memória RAM e assim a latência era muito importante. Hoje é tudo direto, o controlador de memória, que é quem faz essa gestão, está dentro do processador. Estando no processador, o mais importante seria a memória casar a frequência com o processador. Então quanto maior a frequência comparável com o processador, maior o desempenho da memória. Por isso hoje é mais importante ter a frequência mais alta do que uma latência mais baixa, porque é a sincronia, né? E isso, bom, com um tempo de resposta menor, um casamento aí entre frequência e o processador, você vai ter um desempenho melhor no seu jogo, com certeza. Muito bem, a gente está falando do HyperX Impact, eu esqueci de pegar meu HyperX Cloud 2, vou colocar aqui ó, no pescoço agora. Cara, falando sobre o Dual Channel agora, muita gente pergunta na comunidade e tal, sobre utilizar o Dual Channel, cara. Tá, muita gente não entende, né, o que é o Dual Channel, ouve falar que é melhor, ou outros falam que não faz tanta diferença. O que é o Dual Channel? Né? Quando o processador manda qualquer informação para a memória, ele manda um comando de 64 bits, tá? É 64 bits, ponto, não importa a geração, etc. O que acontece quando você usa Dual Channel? Você tem dois canais para essa informação ir. Então ele não manda 64, ele manda 64 e mais 64 ao mesmo tempo. Então manda 128 bits. Então é o dobro de informação indo para a memória e o dobro voltando, né? Então você simplesmente dobrou seu desempenho só por colocar os pentes de memória de maneira igual, né? Os dois pentes iguais. Ponto. Ponto final. Faz diferença sim, né? Pô, é o dobro da banda da largura, né, que você tem para passar informação para a RAM e voltar. Faz toda a diferença. Muito bem, é isso aí. Dual Channel faz toda a diferença. Cara, você estava me falando ali em off que tem uma polêmica do DDR, do 3, 4 e do 5. Qual que é a diferença entre eles, cara? Bom, muita gente confunde um pouco de DDR com o GDDR.
Tá? A memória que vai na placa de vídeo é a GDDR, a memória que vai no computador é a DDR. Pô, é a mesma sigla ali, muda o G, sim, um é graphics e o outro não é. Tá? Um processador de vídeo, da placa de vídeo, ele é completamente diferente de um processador de uma placa-mãe. Você não vai rodar um Windows, um Linux, qualquer coisa, numa placa de vídeo, você precisa de um processador. Porque as instruções, o tipo de cálculo é diferente. A memória RAM de vídeo, que atende o chip de gráfico, é outra. É outra arquitetura, é outro jeito de passar a informação, de salvar. Então muita gente vê, já tem placa de vídeo com DDR5 há não sei quanto tempo, mas isso não significa que o DDR5 existe o GDDR5. Sim. Então hoje a gente tem DDR3 e DDR4. O DDR5 ainda não está previsto, não foi determinado todos os padrões, como é que vai ser. Né? A tendência é a gente começar a falar disso daqui a uns 4, 5 anos, quem sabe. Né? O DDR4 acabou de chegar, a gente vai desenvolver e ele tem muito chão ainda. Tem como evoluir bastante para atender os computadores aí de 3, 4, 5 anos brincando. Tá? O que muda do 3 para o 4? Muita gente também pergunta, por que eu preciso de DDR4? A evolução do DDR3 para o 4 é uma memória que gasta menos energia, ele tem tensões mais baixas, tem uma eficiência maior, né? Então, com menos energia você consegue ter velocidades mais altas, frequências mais altas, os padrões já são frequências elevadas, que ficam nessa de casar com o processador. Então, são memórias que hoje casariam melhor com os processadores nativamente. Certo. E lógico, o limite do DDR4 é muito maior do que o DDR3, vai longe isso aí. Muito bem, puta, é isso aí, cara. A gente entendendo sobre as máquinas, sobre os nossos notes Avel. Bom, Yuri, falando sobre overclocking, muita gente fazendo overclocking por aí, dá pra trabalhar essas frequências da memória para aumentar o desempenho? Overclocking não dá pra fazer em notebook, né? Como é que é? Explica pra gente. Pois é, né? O overclocking é a questão de aumentar a frequência dos componentes do computador, seja com processador, seja memória RAM. Né? Faz diferença, faz bastante diferença, é um jeito da pessoa conseguir aquele desempenho a mais com a máquina que já tem. Né? No caso, a memória RAM, o que ela influencia, por exemplo, num jogo? Falando aí de um desktop saindo do notebook, como a gente mesmo mencionou, no notebook não dá para mexer a frequência da memória sem ser trocando a memória. Tá? O que muda? Muda a questão dos frames drops, sabe? Então, quando ele dá cheio de coisa na tela, com um monte de tiro indo para tudo quanto é lado, um monte de gente, um monte de inimigo ali, um monte de inteligência artificial sendo calculada, trajetórias, tudo isso, geralmente você tem uma queda de frame. Você vê, putz, deu aquela travadinha, voltou, tá, legal. Essa travadinha não é que a placa de vídeo não está conseguindo desenhar na tela a imagem. Sim. É que o processador não está recebendo informação da memória RAM para calcular a trajetória, a física, as coisas do jogo. Então a memória RAM estando mais rápida ou sendo mais rápida vai conseguir fazer com que esses frames não caiam, que você tenha uma experiência lisa, né, do jogo, o jogo rodando super tranquilo. Então usar uma HyperX Impact no notebook, que não tem essa possibilidade, vai trazer essa frequência a mais, essa latência menor e vai trazer essa experiência aí para o jogo, evitando quedas de frames, travadinhas, aquela coisa que pode ser a diferença entre você passar de uma fase ou morrer naquela cena, né? E ficar de cara se morrer naquela cena. Bom, eu vou para uma pergunta aqui da comunidade hoje. Um dos nossos clientes, ele possui um notebook Avel modelo Titanium G1540 Fire. Ele diz que de 4 para 8 GB é perceptível a diferença de desempenho, assim como de 8 para 16. E aí a pergunta dele é de 16 para 24 e de 24 para 32, há diferença mesmo? Bom, de 4 para 8... Perceptível, né? Diferença perceptível. De 4 para 8 é gritante por dois motivos. Primeiro, a capacidade de coisa que você consegue colocar na memória RAM vai fazer bastante diferença. 8 GB já é até mesmo que os consoles estão buscando aí, né? Então, essa diferença por capacidade é fácil de explicar. Mas aí entra aquela questão do Dual Channel, o 4 GB para o 8. Você botou o Dual Channel, ligou o Dual Channel, você vai ter o dobro de performance na sua memória, tá? Então, de 8 para 16, você está mantendo. Mas se você tinha um pente de 8, colocou outro de 8 fazendo 16, você vai ter o dobro da performance de novo, vai ser visível. Tá? Questão, botar 24. 24 já é um número quebrado, né? Não daria para colocar o Dual Channel desse jeito. Né? Ficaria realmente com a performance às vezes até menor do que a de 16. Muita gente vai testar, botei 24, não fez diferença. Se botar 32, continuaria tendo evolução, mas como não tem diferença de velocidade, vai manter o mesmo desempenho do jogo até que os jogos passem a usar próximo de 32 GB de memória, passando de 16. Hoje, alguns jogos já usam mais de 16, porque ele entende, não preciso usar em qualquer computador 16 GB. Sim. Se o cara tem 8 GB, eu vou carregar esse tanto de coisa na memória. Esse sistema tem 16, vou carregar tanto.
para fazer o jogo ficar melhor. Com 32 vai rodar um pouco melhor ainda. Total. Então a tendência é fazer diferença. Não são todos os jogos que são pensados nisso, mas a tendência é começar a fazer. Muito obrigado. Achei que seria enforcado. É isso aí, Yuri. Matamos, bicho. Opa. Sensacional, cara. Obrigadão pela presença de Imagina. você. Eu espero que você tenha sanado algumas suas dúvidas e conhecido mais por dentro dos nossos notebooks de alto desempenho. Muito bom, Yuri. Obrigadão, cara. Imagina. E é isso aí. Continue acompanhando nosso canal. Siga aí, curta e indique pro seu amigo. E também veja os programas passados. Muita coisa boa rolou por aqui. É isso aí. O Abel Experience de hoje fica por aqui. Um abraço.